Bom, o objetivo da aula de hoje é nós falarmos mais algumas coisas, umas características que são necessárias para que os fármacos tenham ação biológica, tá? Então nós vamos falar aqui sobre alguns grupos funcionais importantes para que um fármaco consiga, de forma precisa, reconhecer e se ligar num sítio ativo, num receptor. Então nós vamos falar dessas características hoje, né, desses fármacos, e na semana que vem nós falaremos um pouco sobre esses receptores, como são esses receptores biológicos onde os fármacos agem, ok? Bom, a primeira coisa, quando eu falo de efeito terapêutico, quando nós falamos de efeito terapêutico, o que é um efeito terapêutico? Tem livro que chama de efeito terapêutico, tem livro que chama de ação biológica, né? É quando um fármaco consegue se ligar quimicamente a uma enzima, a um receptor ou qualquer outra molécula encontrada no organismo humano. Então, quando um fármaco consegue se ligar, acoplar quimicamente, fazer ligação química com outra molécula dentro do nosso corpo, nós estamos falando que está acontecendo ali um efeito biológico. E esse efeito biológico, então, vai mudar o funcionamento daquela célula, daquele tecido, de um órgão ou de todo um sistema, tá? Então, a ação biológica, para ter ação biológica, eu preciso, então, ter essa ligação química entre receptor e o fármaco. E hoje nós vamos apontar um pouco, falar um pouco sobre essas ligações químicas que os fármacos promovem com o sítio ativo, com os receptores biológicos. Então, o efeito terapêutico acontece quando existe essa ligação e tem que haver uma certa estabilidade dessa ligação. Então, ele tem que ligar, permanecer por um certo tempo ligado para que eu enxergue uma ação biológica. Outra coisa importante, eu tenho que ter uma quantidade mínima de fármaco chegando naquela região para se ligar nos receptores para que eu consiga observar alguma ação. E a fração de sítio ativos ocupados pelas moléculas do fármaco também tem que ser um mínimo necessário. Então não adianta o fármaco chegar ao local de ação, mas ele não se ligar especificamente no local onde deve. Então, um efeito terapêutico ele é observado quando a molécula chega ao local de ação, quando ele consegue se ligar no sítio ativo e essa ligação ela é estável, ela permanece por algum tempo. Esse algum tempo é variável, né, depende de cada molécula, depende de cada estrutura. Então, nós temos fármacos que se ligam por poucos segundos, nós temos fármacos que se ligam por muitas horas. Então, depende de cada situação, tá? Para que uma ação farmacológica aconteça, nós temos 3 fases que nós precisamos enxergar. A fase chamada de farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica. Vocês estão estudando em tecnologia o conceito de fase farmacêutica, que eu já vou explicar para vocês. E vocês vão ver em farmacologia esses 2 conceitos, farmacocinética e farmacodinâmica. Ok? Então, o que seria essa fase farmacêutica? A fase farmacêutica, pessoal, é também chamada de fase de exposição. Por exemplo, você vai usar um comprimido, né, vai fazer a ingestão de um comprimido, e nós sabemos que nós não absorvemos o comprimido. Então, o que é necessário? Que o comprimido faça dissolução, ele vai se dissolver. Ele se dissolve no estômago, ele se desintegra no estômago, ou ele vai se desintegrar no intestino, e quando ele se desintegra, ele libera o princípio ativo, ou seja, ele libera o fármaco. E aí o fármaco está disponível para ser absorvido. E é isso que nós estudamos na fase farmacêutica. Esse processo de tornar disponível o princípio ativo para ser absorvido. Então vejam, aqui não estou falando ainda de absorção. A absorção entra na fase
de farmacocinética, faz parte da farmacocinética. Aqui nós estamos falando de uma fase onde a formulação, a forma farmacêutica é que determina. Então, dependendo da forma farmacêutica que eu estou utilizando, eu vou fazer com que o fármaco se dissolva no estômago ou se dissolva no intestino, ou que ele não se dissolva, né, ele não faça a desintegração, seja um fármaco de liberação lenta, ele passa por todo o teu tubo digestivo sem se desintegrar. Aqui também está relacionada a tecnologia que foi usada nessa forma farmacêutica. Por exemplo, vocês vão estudar com a Daniele comprimidos. E uma das características, das propriedades do comprimido é a força que o equipamento comprimiu o pó para formar o comprimido. Se a força de compressão for maior, o comprimido fica mais rígido e a desintegração dele é mais lenta. Então, as características da formulação e da forma farmacêutica é o que determina como vai ser essa fase farmacêutica. Ok? Então, essa fase é uma fase onde a gente estuda a disposição, a exposição do princípio ativo para torná-lo absorvível. Ok? Se nós fizermos uma injeção endovenosa, ok? Se nós fizermos uma injeção endovenosa, eu estou pulando essa fase. Porque daí eu estou injetando o princípio ativo direto dentro da veia e eu pulei essa fase e eu pulei inclusive a absorção. O fármaco já foi absorvido, já está na corrente sanguínea. Tá certo? Então essa fase ela não é sempre existente. Essa fase depende da forma farmacêutica. Se for uma via endovenosa, eu estou pulando a fase farmacêutica, eu estou indo direto para a fase da farmacocinética. Certo? Bom, então, alguém tem alguma dúvida sobre essa fase? Alguma pergunta? Não? Todo mundo entendeu? O que seria a farmacocinética? Dentro da farmacocinética, a gente estuda absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Ok? Não necessariamente nessa mesma ordem. A gente coloca nessa ordem, os livros colocam nesta ordem, porque é uma ordem mais didática de explicar para você. Então, por exemplo, você usa um comprimido ou uma cápsula, ou um xarope, qualquer forma oral, né? Então, o princípio ativo vai ficar disponível no estômago ou no intestino, e aí ele vai passar por absorção. O que é passar por absorção? Ele tem que atravessar o tecido do teu tubo digestório, do sistema digestório. Como é que ele passa o tubo? Ele vai pegar e vai passar pela célula, atravessar pela membrana da célula, vai entrar na célula, vai atravessar a membrana do outro lado e sair do outro lado. Aí do outro lado eu tenho o vaso, certo? Aí ele vai ter que entrar pela membrana do vaso e cair na corrente sanguínea. Quando ele entrar na corrente sanguínea, eu vou dizer que ocorreu a absorção. Todos os fármacos sofrem absorção? Não. Depende do fármaco. Se eu vou fazer o uso de um fármaco, de um antiácido, por exemplo, que é para ação no estômago, eu não me importo com a absorção, a ação dele é local. Se eu vou fazer o uso de um fármaco para vermes intestinais, parasitoses, nós vamos falar muito agora da ivermectina, né? Para parasitoses, se o parasita for parasita de tubo intestinal, o fármaco não vai ser absorvido, porque o fármaco precisa encontrar o parasita lá no tubo intestinal. Então, depende do fármaco, nós não temos absorção, né? Mas vamos falar de fármacos de uso sistêmico, onde nós vamos ter absorção. O fármaco, então, passa pela membrana, para o tecido do tubo digestório, passa pela membrana do vaso e cai na corrente sanguínea. Beleza, aconteceu a absorção. Certo? Absorveu, ele vai para o fígado. No fígado, pessoal, porque se a via
tubo digestório, cai na via porta hepática, fígado. No fígado, qual que é o caminho no fígado? Eu posso ter dois caminhos. Uma parte sofre metabolismo ali já, efeitos de primeira passagem, que nós já estudamos, né? E uma parte não sofre metabolismo, ok? Independente desse sofrer metabolismo e daquele que não sofreu metabolismo, o fígado joga na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, então, coração, pulmão, volta para o coração e distribui para o teu corpo todo. Certo? Aí nós temos o fenômeno de distribuição. E nessa distribuição, vai também para os rins. E aí teremos excreção. Ok? Então, esse fenômeno, absorção, distribuição, metabolismo, excreção, muitas vezes acontece tudo ao mesmo tempo. Né? Não é uma ordem cronológica bonitinha, igual a gente coloca aqui sempre. Tá? A gente coloca nessa ordem porque assim fica mais didático. Né? Mas se você faz uma injeção endovenosa, você já pulou a absorção, já pulou uma das etapas. Né? Então, isso não é uma regra sempre. Ok? Alguém não entendeu? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Por enquanto, tudo bem, prof. Bom, o que é importante, o que influencia muito nessa fase de farmacocinética? Algumas coisas nós já estudamos, né? Influencia o pKa, influencia na absorção, a solubilidade em água, coeficiente de partição. Então, esses três elementos primeiros aqui, ó, influenciam muito na absorção. Nós estudamos a lipofilia, estudamos pKa, né? Outra coisa que influencia na absorção, os excipientes da formulação. Os excipientes de uma formulação influenciam na absorção. Pode retardar a absorção para torná-la mais lenta ou pode acelerar uma absorção. O tamanho da molécula também dificulta ou facilita a absorção e, obviamente, a via de administração. Se for endovenoso, eu pulei a absorção e já vai para as outras etapas, né? Agora, a estereoquímica não influencia na absorção, né? A estereoquímica não. Mas ela pode influenciar em outros parâmetros, como, por exemplo, no metabolismo. Ok? Então, ela pode influenciar em outras partes da farmacocinética, mas não na absorção propriamente dita. Tá? E a última fase nós chamamos de fase farmacodinâmica, que é justamente a interação do fármaco com o receptor. Na farmacodinâmica, a gente estuda como que o fármaco se liga ao receptor, quais são esses receptores, e quando ele se liga, o que acontece no receptor e o que acontece na célula onde esse receptor está. Ok? É isso que nós estudamos em farmacodinâmica, que nós chamamos de mecanismo de ação. Resumidamente, farmacodinâmica, a gente estuda mecanismos de ação. Em qual receptor o fármaco se liga? Quando o fármaco se liga no receptor, o que modifica nesse receptor e o que modifica na célula deste receptor? E aí, essa célula se modificando, esse conjunto de células se modificando, o que acontece, o que altera no órgão ou no sistema? Ok? Então, na farmacologia, a maior parte da farmacologia, vocês vão estudar farmacodinâmica. Então, o professor de farmacodinâmica de vocês vai entrar nos grupos, por exemplo, vai falar de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, ela vai explicar qual é o receptor, quando o fármaco se liga no receptor, o que acontece naquele receptor, o que acontece na célula e o que a gente observa, então, no indivíduo. Isso é farmacodinâmica. Ok? Para que ocorra a farmacodinâmica, é necessário que o fármaco se ligue ao receptor. Então, tem que haver uma ligação química. Ok? Então, o que influencia nesta fase são os tipos de ligações químicas. Porque dependendo do tipo de ligação química, essa ligação pode ser fraca, tirando um tempo de ação curto, ou possa ter uma ligação muito forte com um tempo de ação
mais prolongado. Tá? Então, um dos fatores que determina o tempo de ação de um fármaco é a força de ligação no receptor. Isso é um dos fatores, o tempo que ele permanece ligado no receptor. Existem outros fatores. Por exemplo, taxa de excreção. Se o fármaco tem uma baixa taxa de excreção, o tempo de permanência no organismo é maior, então tempo de ação maior. Se existe algum órgão ou algum tecido onde essa molécula faz depósito, por exemplo, tem fármacos bastante lipossolúveis que a tecido gorduroso serve como sistema de depósito. Então a droga se deposita na gordura e demora mais tempo para ser excretado, tá? Mas aqui para nós vamos estudar essa questão das forças de ligação. Como eu quero falar com vocês, é importante vocês entenderem sobre receptores biológicos, porque esse é um assunto bastante importante para a próxima disciplina do próximo semestre, que é Química Farmacêutica. Então, para entender isso, vocês precisam entender como que as moléculas reconhecem e se ligam a receptores. Ok? Bom, eu vou dar uma aula mais para frente sobre receptores, então não vou entrar especificamente nesse conceito, mas a única coisa que eu quero falar para vocês de receptores é que normalmente receptores são proteínas de membrana, né? Então eu tenho uma célula e na membrana dessa célula eu vou ter um receptor que é uma proteína, certo? Então o fármaco vai se ligar neste receptor. Todos os fármacos são assim? Não, não são todos os fármacos que se reconhecem se ligam a receptores. Por isso existe essa classificação aqui, ó. Fármacos estruturalmente inespecíficos e fármacos estruturalmente específicos. Fármacos que reconhecem e se ligam a receptores são chamados de estruturalmente específico. E fármacos que agem não se ligando a nenhum receptor, nós chamamos ele de inespecífico. Ok? Então vou repetir, ó. Fármacos que reconhecem e se ligam a receptores estruturalmente específicos. Aqueles que não se ligam a nenhum receptor para executar a sua ação, nós chamamos de inespecífico. Certo? Então eu vou detalhar um pouco mais de cada um dessas classes. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Não? Bom, então fármacos estruturalmente inespecíficos são aqueles fármacos que, então, como eu disse a vocês, que não tem um receptor, ele não se liga a um receptor. Ele age por conta das suas características físico-químicas, como adsorção, solubilidade, pKa, poder de oxidação, a própria classe química. Vou dar um exemplo. Eu acabei de citar um exemplo que foram os antiácidos. Antiácidos são substâncias inespecíficas. O que o antiácido faz? Ele tampona pH do estômago. Então você faz uso oral do antiácido e ele vai neutralizar o pH estomacal. Então é uma reação química só que ele faz no estômago. Ele não liga nenhum tipo de receptor. Anestésico geral. Aquele gás anestésico. Ok? Aquele gás anestésico, pessoal, são moléculas extremamente lipossolúveis. Elas se solubilizam muito, muito facilmente em gorduras. Então, quando eu inalo aquele gás é absorvido no pulmão, cai na corrente sanguínea e rapidamente passa pela membrana hematocefálica e vai para o cérebro. Lá no cérebro, o que ele faz nos neurônios? O neurônio, ele é como qualquer célula, a membrana dele é uma bicamada lipídica, correto? Só que vocês já viram que o neurônio, para ele fazer impulso nervoso, ele tem que ter despolarização de membrana. Abre canal de sódio, entra sódio, despolariza a membrana. Então, para que ocorra impulso nervoso, tem que ter abertura de canais iônicos para que o neurônio mande a mensagem, né?
O que esses gases anestésicos fazem? Como eles são muito lipossolúveis, eles entram na membrana do neurônio, se dissolvem na membrana do neurônio e desestabiliza a membrana. E aí o neurônio ele não consegue mais abrir direito os canais de sódio. Então, por conta dessa desorganização que acontece momentânea na membrana do neurônio, ele não consegue abrir os canais de sódio. E aí não abre canal de sódio e o sódio não entra. O fármaco se ligou a algum receptor? Não, ele não se ligou a nenhum receptor. Ele, por conta dele ser lipossolúvel, ele simplesmente se dissolveu na membrana da bicamada lipídica de um neurônio. Ok? Então são drogas assim que nós estamos falando. São fármacos que não têm uma ligação química a nenhum receptor. Eles agem mediante as suas características de solubilidade, de acidez, de basicidade e assim por diante. Ok? Aqui eu peguei, por exemplo, o caso dos gases anestésicos. Ó. O halotano e o isoflurano. Olha o coeficiente de partição deles. 224, 90,8, extremamente lipossolúvel. Né? Então, pelo fato de ser extremamente lipossolúvel, ele se solubiliza na gordura da membrana da bicamada lipídica, impedindo, então, impulso nervoso. E aí o paciente apaga. Ok? E a questão, assim, é menos de 10 segundos. Então, por ser comum você ver um paciente lá, ele coloca o gás, o médico manda ele contar até 10, ele não chega no 10, né? Ele apaga bem antes. Beleza? Alguém não entendeu? Alguma dúvida sobre o ZIN específico? Tranquilo? Bom, aí vem os estruturalmente específicos, que é a grande maioria dos fármacos são estruturalmente específicos, grande maioria esmagadora, tá, pessoal? Os inespecíficos são exceções, na verdade. A grande maioria do fármaco precisa reconhecer e se ligar a um sítio ativo, se ligar a uma proteína, uma enzima, fazer uma ligação química para executar a sua ação, ok? Então é isso que nós vamos focar agora. Nós temos um fármaco que é uma molécula relativamente pequena e nós temos um receptor onde o receptor é uma proteína bem grande, porque proteínas são moléculas grandes, por isso que muitos livros chamam de biomacromoléculas, moléculas realmente grandes, né? Porque as proteínas são lá 200, 500 resíduos de aminoácido, enquanto tem uma molécula que é bem pequenininha, algumas moléculas são do tamanho de um aminoácido, ok? Então vai haver uma interação química dessa molécula com esses receptores, e aí esse receptor vai desempenhar uma resposta biológica no interior dessa célula. Ok? Bom, muitos e muitos anos atrás, Emil Fischer desenvolveu essa teoria, a teoria da chave e fechadura. Talvez vocês tenham ouvido alguma vez falar o seguinte, uma enzima é uma molécula muito específica que só reconhece uma outra molécula para se ligar. Isso não é mais uma verdade, né? Antigamente a gente acreditava piamente nisso, que era esse sistema que, igual o Milner Fischer disse, de chave e fechadura, ou seja, cada fechadura só tem uma única chave que serve nela, ok? A chave tem que ser aquela. Hoje nós sabemos que não é perfeitamente isso, né? Que é possível nós termos chaves um pouquinho diferentes que conseguem se ligar e desempenhar também, conseguir abrir, digamos, a fechadura. Tá certo? Mas vamos partir do começo. Nós temos os receptores. Por que nós temos esses receptores no nosso corpo? Nós temos esses receptores porque nós produzimos naturalmente moléculas que se ligam nele. Ok?
Então, nós temos receptores porque nós sintetizamos moléculas que são capazes de ligar nesses receptores. Então, essa molécula que nós mesmos produzimos, que consegue se ligar no receptor, nós chamamos de agonista natural. Tá? Nós chamamos isso de agonista natural. São as moléculas que nós mesmos produzimos, que nós mesmos sintetizamos, que se liga nesse receptor. Um exemplo, nós produzimos serotonina. Aí nós temos receptor serotoninérgico no neurônio. Então a serotonina vai lá, se liga no receptor da serotonina, e o neurônio que tem esse receptor é ativado, gera um impulso nervoso. Nós temos receptores para dopamina. A dopamina se liga no receptor, aí o neurônio é ativado e gera impulso nervoso. Ok? Então nós chamamos isso de um agonista natural. Agonista modificado seria, então, uma molécula externa que entra no organismo do indivíduo, que também é capaz de se ligar no mesmo receptor e desempenhar a mesma resposta do agonista natural. Então, quem são os agonistas modificados? São os fármacos. Se um fármaco consegue se ligar no mesmo receptor, no mesmo local do agonista natural, nós chamamos ele de agonista modificado. Se ele se liga lá e desempenha a mesma resposta, é agonista modificado. Entenderam isso? Então, o agonista natural é aquele que nós mesmos produzimos e reconhece e ativa o receptor. Agonista modificado é aquele que reconhece o mesmo receptor, se liga no mesmo local e executa a mesma resposta. Dá o mesmo resultado. Aí nós chamamos de agonista modificado. O antagonista, ele se liga no mesmo receptor, só que ele bloqueia a resposta biológica. Tá certo? Então ele não deixa o agonista se ligar, tanto o natural quanto o modificado, ele não deixa o agonista se ligar e ele bloqueia a resposta biológica. Nós temos muitos, mas muitos fármacos que são antagonistas, né? Exemplos bem simples, ó. Anti-inflamatório não esteroidal, a aspirina, o dipirona, a diclofenaco de sódio, todas essas classes de analgésicos e anti-inflamatórios são antagonistas. Ele se liga numa enzima chamada ciclooxigenase e impede que o agonista natural, que é o ácido araquidônico, se ligue, impedindo a ação da enzima. Então ele bloqueia a enzima. Então ele é um antagonista. Ok? Entenderam isso, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Bom, então eu peguei um modelo aqui, um esquema, para vocês entenderem uma coisa. Isso é o nosso receptor, né, a proteína macromolécula, e esse seria o meu fármaco. Então, quando o fármaco se liga, pessoal, no receptor, normalmente ele causa uma deformação no receptor. Veja que o receptor estava nesse formato, e na hora que ele se liga, ele meio que deforma esse receptor. Por quê, pessoal? Toda força de ligação, toda vez que uma molécula se liga na outra, eu tenho que ter de um lado uma carga e do outro lado uma carga oposta. Elas têm que se atrair. Ok? Todas as forças de ligação têm que ter isso. Um lado é positivo, do lado é negativo, e elas se atraem. Pode ser cargas realmente, ou pode ser o que nós chamamos de momento de polo. Então já vou explicar um pouco mais para frente isso para vocês. Mas sempre tem que haver força de atração. E por conta dessa força de atração, o fármaco puxa a molécula para se ligar e aí gera uma leve deformação nessa proteína. E essa deformação gerada nessa proteína, nesse receptor,
é o que às vezes desencadeia a resposta biológica. Às vezes ele simplesmente bloqueia, igual eu falei da ciclooxigenase, ele se liga e bloqueia. Mas algumas vezes essa deformação, essa alteração na molécula gera uma resposta biológica. Ok? Então, uma droga, para se ligar no receptor, tem que haver forças de ligação. A droga vai se ligar quimicamente nesse receptor. Pode ser ligações fortes, pode ser ligações fracas, mas tem que haver pontos de ligação. Certo? Bom, então, independentemente se o fármaco é um agonista modificado ou se o fármaco ele é um antagonista, eu tenho que ter essas forças de ligação. O fármaco vai se ligar e vai desempenhar uma resposta biológica, certo? Então, interação ligante-receptor propriamente dito traduz a capacidade do fármaco em se complexar, em se ligar. Então, toda vez que o fármaco se complexa, se liga a um receptor, eu enxergo uma resposta biológica, certo? Então, a resposta biológica é a ligação deste fármaco ao receptor e tudo o que acontece depois que isso acontece, né? Então, se o fármaco se ligar no receptor e passar a sua dor de cabeça, o que é a resposta biológica? A resposta biológica é o fármaco bloqueando o receptor. Através do bloqueio do receptor, eu paro de produzir prostaglandina. Parando de produzir prostaglandina, passa a sua dor de cabeça. Ok? Então, tudo isso eu chamo de resposta biológica. Beleza? Alguma dúvida? Bom, para vocês entenderem um pouco também sobre isso, eu coloquei aqui um modelo de um benzodiazepínico. Então, nós temos aqui o diazepam. O diazepam, ele é um agonista modificado. Ele, na verdade, ele potencializa a ação de um agonista natural, que é o GABA, o neurotransmissor GABA. Ele faz com que o GABA permaneça mais tempo ligado ao receptor, abrindo canais de cloreto no neurônio, causando hiperpolarização de membrana, diminuindo o impulso nervoso. Ok? É um assunto que nós vamos entrar no semestre que vem, falando de benzodiazepínicos. Então, o benzodiazepínico tem esta ação. Aí, comparando o benzodiazepínico com essas três moléculas, olha só que interessante. A molécula 6 tem um IC50 de 45 nanomol. O que é o IC50? É a concentração mínima para inibir ou para se ligar em 50% dos receptores. Então, da molécula 6 é de 45, da molécula 7 é de 7,2 e da molécula 8, 0,1. Então, olhando isso aqui, a molécula mais potente aqui é a molécula 8. Porque eu preciso apenas de uma dose de 0,1 para se ligar a 50% dos receptores. Enquanto a molécula 6, eu preciso de uma dose de 45 para se ligar nos mesmos 50% de receptores. Então, isso mostra que a molécula 8 tem uma maior eficácia. Ok? Aí, comparando a atividade dessas moléculas, foi observado que a molécula 6 é um agonista, a molécula 7 é um antagonista e a molécula 8 também é um agonista. Certo? Bom, por que a molécula 8 é a mais potente? Então, quando você compara essas três moléculas, o que tem de muito diferente nessas três moléculas? O elemento cloro. Vejam, a molécula 8 tem cloro neste anel e tem cloro neste anel. Molécula 7 não, molécula 6 não. O diazepam, ele tem um. O cloro, o que o cloro faz quando ele se acopla, está ligado diretamente em um anel aromático? Eu já expliquei isso para vocês.
Quando o cloro está ligado diretamente a um anel aromático, ele vai suspender, ele vai interromper o efeito de ressonância. E lembrem, o efeito de ressonância gera polaridade na estrutura. Então, quando eu coloco um cloro ligado a um anel, eu retiro esse efeito de ressonância e eu torno a molécula mais lipossolúvel, mais lipofílica. Então, colocando 2 cloros nos 2 anéis, isso faz com que essa molécula agora seja, entre todas que estão aqui, a mais lipossolúvel. Ok? Se ela é mais lipossolúvel, vamos pensar, onde é que esse fármaco age? Ele age no sistema nervoso central. Então, para entrar e agir no sistema nervoso central, ele precisa passar a barreira hematocefálica. E a barreira hematocefálica, pessoal, ela é muito restrita. Ela deixa passar somente moléculas lipossolúveis. Então, quanto mais lipossolúvel for a molécula, mais intensamente, mais rapidamente essa molécula passa. Então, por isso que o IC50 da molécula 8 ela é menor, ou seja, ela consegue entrar mais facilmente no sistema nervoso central. Ok? Alguém não entendeu isso? O silêncio de vocês quer dizer que está tudo certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Lembra que eu não consigo ver o chat. Sim. Bom, e por que que a molécula 7, nesse caso, ela é um antagonista? O que tem diferente na molécula 7 que não temos nas outras? Essa estrutura aqui, ó. Aqui é um éster, e nesse éster eu tenho 2 carbonos. Essa estrutura aqui na frente, que é diferente das outras, é o que faz com que essa molécula 7 seja um antagonista. Então, é uma pequena modificação, uma pequena alteração na estrutura faz toda a diferença, às vezes, na ação de um fármaco. Ele deixa de ser um agonista e passa a ser um antagonista. Então, nós temos isso para benzodiazepínicos, nós temos isso para opioides, nós temos antagonistas para opioides, que é bem parecido a isso, uma pequena cadeia de carbonos a mais é colocado, e aí a molécula deixa de ser um agonista e passa a ser um antagonista, tá certo? Então, essas modificações, muitas vezes, é meio que o acaso. Eles vão modificando a molécula para desenvolver agonistas e descobre, às vezes, um antagonista, tá? Bom, então eu estou dizendo desde o começo para vocês que para que um fármaco tenha ação biológica, é necessário forças de ligação. É necessário que o fármaco reconheça o local onde ele vai se ligar no receptor, que nós chamamos de sítio ativo, ele reconheça esse sítio ativo e tenhamos uma ligação química, tá? Então, todos os tipos de ligação química que vocês estudaram ano passado pode acontecer aqui. Covalente, iônica, de polo, van der Waals e assim por diante. Então, todas as ligações podem acontecer. E aí nós vamos começar pela primeira força de ligação, que é chamada força eletrostática. Talvez vocês não tenham estudado desta forma no ano passado em química, né? Por quê? Porque força eletrostática envolve vários tipos de forças de ligação. Então vamos começar pela primeira, que é a ligação do tipo iônica. Ligação do tipo iônica, pessoal, é quando eu tenho carga positiva de um lado e carga negativa do outro, certo? Então na ligação iônica nós temos cargas verdadeiras. Então eu tenho íons, eu tenho um cátion de um lado e um ânion do outro lado. E aí, positivo com negativo se atraem e eu tenho uma ligação química, uma ligação iônica. Tirando a ligação covalente, que é a ligação mais forte de todas, ok? Já nós vamos explicar depois a covalente. A ligação iônica é a mais forte.
tá? Então, quando a gente faz ligação forte, a gente pensa em covalente. Entre as ligações fracas, a mais forte é a ligação iônica. Porque na ligação iônica, nós temos cargas verdadeiras, carga positiva com carga negativa. Então, se o meu fármaco tem uma carga positiva e meu sítio ativo tem uma carga negativa, eles se atraem e eu tenho uma ligação química. Ok? Isso nós chamamos de ligação do tipo iônica. Certo? Um exemplo disso que eu peguei aqui para vocês foi do fluorbiprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal que bloqueia a ciclooxigenase e também a enzima prostaglandina endoperóxido sintase. Então, quando ela bloqueia essas enzimas, eu tenho então um bloqueio da produção de prostaglandina e aí então tem ação anti-inflamatória. Bom, olhem só, o fluorbiprofeno, todos os fármacos da classe, daí tem dessa classe de anti-inflamatório não esteroidal, nós temos o ibuprofeno, que foi o precursor, né? Depois veio vários outros. Todos eles têm esse grupamento aqui, ó, que é um ácido carboxílico. E nós sabemos na prática que ácido carboxílico ele pode ionizar. Como? Perdendo esse hidrogênio aqui. Certo? Ele perde o hidrogênio e aí o oxigênio fica com carga negativa. Certo? Lá na COX, lá na enzima, eu tenho esse aminoácido. Perfeito? E esse aminoácido tem um nitrogênio aqui na frente, na extremidade, que tem característica básica, né? Ou seja, tem carga positiva, e aí eu tenho uma ligação iônica. Carga negativa com carga positiva, uma ligação do tipo iônica. Certo? Mas vocês podem observar aqui, ó, que está acontecendo outra ligação, que é o nosso próximo assunto na frente, que é ponte de hidrogênio. Então, este fármaco aqui, ele faz duas ligações. Ele faz uma ligação por ligação iônica e ele faz uma ponte de hidrogênio. Ele faz as duas ligações ao mesmo tempo lá no sítio ativo da enzima. Tá? Então, esse é o aminoácido arginina e a arginina ela tem o nitrogênio aqui na extremidade. E aí ele tem carga positiva. Beleza? Alguém não entendeu? Outra força de ligação importante é a dipolo. Na dipolo, nós podemos ter duas possibilidades, dois tipos de dipolo. Íon dipolo, faltou colocarmos um hífen aqui. Então, ela pode ser do tipo íon dipolo ou dipolo-dipolo. Como é que é isso? Olhem só. Aqui eu tenho um fármaco que é um íon, um cátion, carga positiva. E aqui eu tenho uma carbonila que tem um momento dipolo. Responda uma coisa para mim. Vocês já viram isso, esse tipo de anotação, no ano passado em Química? Só para me entender como é que vocês estão. Sim ou não? Estudaram isso no passado em Química, dipolo? O silêncio quer dizer que vocês não lembram? Vocês estudaram isso? Pessoal, conversa comigo. Pessoal, vocês tiveram ou não tiveram esse assunto ano passado? Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Vocês tiveram esse assunto ano passado, estudaram essas forças de ligação, ligação iônica, dipolo, ponto de hidrogênio, tiveram esse assunto ano passado? Bom, o que seria esse momento dipolo? Vocês têm que entender que é o seguinte, aqui nesse ponto aqui eu tenho um carbono, certo? E desse lado aqui nós temos um oxigênio. O oxigênio é da família 6A da tabela periódica. Está lá no cantinho direito. E o carbono da família 4A. Então, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o carbono. O que é um átomo eletronegativo? Um átomo eletronegativo que ele puxa elétrons para ele. Ele tem força de atração para puxar elétrons para ele. Então, pessoal, esses elétrons aqui, ó, desta dupla ligação, estão mais próximo do oxigênio do que do carbono. Vejam, não é do oxigênio, está mais próximo dele. Porque quando eu faço uma ligação, quando eu prendo uma ligação assim, ó, uma setinha, isso quer dizer que desse lado eu tenho um elétron e desse lado aqui eu tenho um outro elétron. Certo? E está tendo um compartilhamento de elétrons. Só que, como o oxigênio é mais forte, ele é mais eletronegativo, olha a seta vermelha. Os elétrons ficam mais perto do oxigênio e mais longe do carbono. Então, o oxigênio, como tem os elétrons mais próximos dele, ele fica com o que nós chamamos de uma tendência em ter carga negativa. Ele não tem necessariamente uma carga negativa. Ele não ganhou os elétrons, ele está só trazendo mais próximo dele. Então, essa tendência desse átomo em ter essa carga negativa, os elétrons mais próximos dele, faz com que ele tenha um fenômeno chamado de dipolo negativo. Negativo porque os elétrons estão mais próximo dele. Enquanto isso, o carbono aqui, pessoal, na qual os elétrons estão fugindo dele, ele vai ter o que nós chamamos de momento de polo positivo. Ok? Então, o oxigênio, momento de polo negativo, do outro lado, o carbono com momento de polo positivo, porque os elétrons se afastaram dele. Então, olhem só, deste lado aqui, eu tenho uma carga, que é um íon, e desse lado aqui, eu tenho um dipolo. Então, é uma ligação íon-dipolo. Certo? De um lado eu tenho um íon, de outro lado um dipolo. Mas observem que tem que ser como? Com cargas opostas, de íon positivo com dipolo negativo. Aí eles se atraem e se ligam. Qual que é mais forte? Uma ligação iônica ou uma ligação íon-dipolo? A ligação iônica. Por quê? Porque eu tenho cargas verdadeiras. Eu tenho carga negativa ligando-se com carga positiva. Como são cargas verdadeiras, as forças de ligações são mais fortes. A atração entre essas duas moléculas é mais intensa. No íon dipolo, como de um dos lados é um momento dipolo, então a força de atração é mais fraca um pouco. Ok? Então esse é o modelo íon dipolo. No dipolo, dos dois lados eu vou ter dipolo. Então eu vou ter um dipolo negativo de um lado com um dipolo positivo de outro. Então, por exemplo, aqui no meio eu tenho um nitrogênio e aqui eu poderia ter, por exemplo, carbonos, né? Então o nitrogênio atrai para ele os elétrons e o nitrogênio fica com um dipolo negativo. Aqui eu lembro da carbonila, o oxigênio puxa para ela, então o oxigênio é dipolo negativo e o carbono dipolo positivo. Aí nós teremos então uma atração dipolo com dipolo. Qual que é mais forte? Íon dipolo
ou dipolo, dipolo? Íon, dipolo. Porque de um lado eu tenho um íon, que é forte, e dipolo, que é mais fraco. Aqui não. Aqui eu tenho dois momentos de polo. Então as forças de atração são um pouco mais fracas. Alguma pergunta? Não? Forças de dispersão. Eu não sei como que vocês estudaram no passado, mas em muitos livros, eu, por exemplo, chamo de forças de Van der Waals. Mas tem livros que chamam de forças de London-London. Tá? É a mesma coisa. Isso são as forças que nós podemos explicar de como dois hidrocarbonetos conseguem se ligar um ao outro. Como é que nós explicamos dois hidrocarbonetos se atraírem e se ligarem? Porque dentro de um hidrocarboneto, teoricamente, eu não tenho cargas. Porque hidrocarboneto é carbono com hidrogênio. Carbono é de baixa eletronegatividade, hidrogênio não tem nenhuma eletronegatividade. Mas, olha interessante, carbono família 4A, hidrogênio família 1A. O carbono tem mais eletronegatividade que o hidrogênio. Então, pessoal, dentro de um hidrocarboneto existe momento de polo. O hidrogênio, que vai perder o seu elétron, fica com dipolo positivo, e o carbono, que atrai para ele o elétron, tem momento de polo negativo. Então, uma cadeia de hidrocarbonetos, na verdade, a força de Van der Waals são forças de polo. São várias forças de polo acontecendo ao mesmo tempo. Ok? Só que, como o carbono tem uma baixa eletronegatividade, esses momentos de polo aqui, positivo e negativo, dentro de um hidrocarboneto, são bem fraquinhos. Então, as forças de Van der Waals, ou de London-London, são forças fracas de ligação. Mas são forças importantes porque, às vezes, eu tenho uma cadeia bem longa de hidrocarboneto se ligando numa cadeia bem longa de hidrocarboneto. Isso faz, com o fato de ser muito grande as cadeias, isso faz com que as forças sejam bastante fortes, às vezes. Ok? Então, depende do tamanho agora da cadeia de carbonos. Quanto maior a cadeia de carbonos, mais forte vai ser a força de Van der Waals. Certo? Bom, tudo isso que eu ia falar para vocês está aqui. Vou pegar um exemplo de forças de Van der Waals. Ó, essa molécula aqui, ó, tem uma cadeia de carbonos enorme. O sítio ativo dela é aqui, uma cadeia de carbonos também enorme. Então, quando esse fármaco chega, ele entra e aí eu tenho ligação carbono-carbono. Ó. Aqui uma cadeia de carbonos, aqui outra cadeia de carbonos, força de Van der Waals. Então, eu tenho momento de polo aqui e tem momento de polo na molécula. Aí, dipolo positivo com dipolo negativo, força de atração e se ligam. Ok? Perguntas? Bom, depois nós temos as ligações de hidrogênio, que muitos livros chamam de ponte de hidrogênio. E olha que coisa interessante, não sei se vocês estudaram isso, mas olha o que eu vou falar para vocês. Nós vimos aqui atrás ligação de polo, certo? Que está dentro das forças eletrostáticas, que é um tipo de força eletrostática. Nós vimos forças de dispersão, a Van der Waals, e nós vimos que Van der Waals é um tipo de dipolo. Então, se é um tipo de dipolo, é um tipo de eletrostática, mas é colocado separado, foi criado separado esse nome, dispersão, porque é só para hidrocarbonetos. Aí criaram o nome Van der Waals só para hidrocarbonetos, mas é um tipo de dipolo. E a ponte de hidrogênio, pessoal, também é um tipo de dipolo, mas separaram ela dos outros grupos pelo fato dessa ligação de polo ser mediante o uso de um hidrogênio.
sempre vai ser um hidrogênio fazendo a ligação. Então, como sempre eu vou ter um hidrogênio fazendo a ligação, é chamado de ponte de hidrogênio. Mas se trata também de um dipolo. Ok? Então, a ideia é essa, ó. O meu fármaco vai, por exemplo, ter o hidrogênio, mas pode ser o inverso, volta aqui na frente. Então, meu fármaco tem um hidrogênio na ponta, e ligado a esse hidrogênio, eu tenho uma molécula eletronegativa. Pode ser ó, oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser carbono, tá? Nitrogênio, ok? Pode ser qualquer uma desses átomos aqui no lugar do X. Qualquer átomo, pessoal, é mais eletronegativo que o X, que o H, que o hidrogênio. Qualquer átomo é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, independentemente do que você coloca aqui no X, aqui eu tenho um momento de polo negativo e o hidrogênio, então, fica com um momento de polo positivo. No outro lado, eu vou ter também um momento de polo, só que um momento de polo negativo, negativo com positivo, ligação. Como isso aqui é um hidrogênio sendo envolvido nesse dipolo, nós damos um nome especial para ele e chamamos de ponte de hidrogênio. Ok? Mas entendam que ponte de hidrogênio também é mediante uma força de dipolo. Tá? Então, quem são os grupos funcionais que são doadores de hidrogênio para fazer essa ligação? Então, eu coloquei aqui, ó, normalmente são esses grupos, né, que fornecem o hidrogênio, que está na extremidade, para fazer essa ligação. E os aceptores? São elementos eletronegativos que ficam com momento de polo negativo. Por quê? Porque o hidrogênio tem momento de polo positivo. Do outro lado, eu preciso de um átomo que vai ficar com momento de polo negativo. Daí, de polo positivo, de polo negativo, se atrai ligação química. Ok? Então, no lugar desse Y aqui, ó, pode ser oxigênio, enxofre, nitrogênio, tá? São moléculas que vão ter momento de polo negativo. Alguma pergunta sobre isso? Não? E a ligação mais forte de todas, ligação do tipo covalente. Quando que eu tenho uma ligação covalente? Quando eu tenho um não metal se ligando a um não metal. Ok? Por compartilhamento de elétrons. Quando o não metal se liga ao não metal por compartilhamento de elétrons, eu digo que é uma ligação do tipo covalente. Igual nós observamos aqui, ó, carbono com oxigênio. Essa ligação carbono-oxigênio é uma ligação covalente. É um não metal com não metal. Ok? Então essa é a ligação mais forte que existe. Tá? Tem como prever se uma molécula vai se ligar de forma covalente? Não, não tem como prever. Ok? Isso às vezes se descobre depois que a ligação foi do tipo covalente. Então, um exemplo que eu peguei aqui foi do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, quando se liga na COX, ela se liga de forma covalente. Esse oxigênio aqui, ó, que tem momento de polo negativo, é atraído por esse carbono que tem momento de polo positivo. Então, veja, até mesmo na ligação covalente, eu tenho que ter força de atração que puxa, que atrai, né? Só que daí, pessoal, na hora que esse oxigênio encontra o carbono, acontece uma ligação do tipo covalente. E aí, quando acontece essa ligação covalente, esse grupo todo aqui vai ser quebrado. E esse grupo, então, fica ligado na enzima, né? E o restante da molécula vai embora. E isso aqui, pelo fato de ser uma ligação covalente na enzima, é uma ligação do tipo irreversível. Então, normalmente, quando eu falo que um fármaco se liga de forma irreversível num receptor, é porque essa ligação foi do tipo covalente. Tá? Por que é irreversível? Uma ligação do tipo covalente, nós precisaríamos de uma temperatura biológica muito alta para quebrar, né? Acima dos 30 graus Celsius.
então está 40 algumas coisas graus Celsius para romper uma ligação covalente. Então a gente classifica ela sempre como ligações do tipo irreversíveis. Tá ok? Para a gente quebrar uma ligação covalente dentro do nosso corpo, a gente precisa de uma enzima ir lá e quebrar. Igual nós fazemos a degradação do amido, a degradação de proteínas, que são ligações covalentes. Mas aí eu tenho uma enzima que vai lá e faz a degradação, liberando os aminoácidos e assim por diante. Ok? Então a ligação covalente é a mais forte de todas, porque nós temos compartilhamento de elétrons. Eles não disputam elétrons, eles compartilham. Por isso ela é muito, muito resistente. Ok? Alguma pergunta? Não, prof.